Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre corrente alternada. Nós estudamos até agora a corrente contínua, que é aquela corrente que não muda de sentido. O que nós vamos falar agora é sobre a alternada e as suas características. A corrente alternada, ela inverte o sentido, ela percorre um condutor nos dois sentidos. Um exemplo de corrente alternada, vendo pelo gráfico aqui, nós podemos perceber que a corrente alternada ela vai aumentando e depois ela passa a diminuir num sentido. Depois ela inverte o sentido aqui quando o eixo está no eixo zero aqui. Ela inverte o sentido e passa a deslocar no sentido contrário. Também cresce no sentido invertido, depois decresce no sentido invertido. E assim, periodicamente. Bem, uma das características da corrente alternada, ela é a corrente mais utilizada no nosso dia a dia. E nós podemos perceber que existe na corrente alternada, por ela ser periódica, o que nós chamamos de ciclo. O ciclo é o que vocês podem visualizar do ponto A até o ponto B. Ele é um ciclo, ou seja, a corrente ela percorreu os 360 graus dessa corrente, ou seja, nos dois sentidos ela foi uma única vez. O número de ciclos em um segundo nós chamamos de frequência. Então, um exemplo para a gente calcular a frequência, nesse gráfico vocês podem perceber que existem 5 ciclos num tempo de 1 segundo. Então, eu posso afirmar que essa frequência é de 5 Hz. No nosso dia a dia, nós estamos acostumados a trabalhar com frequência de 60 Hz, que é o que existe na nossa rede elétrica. Isso significa que essa tensão elétrica alternada, ela tem uma variação de 60 vezes em 1 segundo, 60 ciclos por segundo. Bem, vamos fazer agora uma analogia sobre o que é ciclo e o que é período. Período é o tempo em segundos de um ciclo. Então, ela é o inverso da frequência. Se a frequência é o número de ciclos em 1 segundo, o período é o tempo de um ciclo é o inverso da frequência. Vocês podem perceber que período é 1 sobre F. Quando eu falei sobre corrente alternada, isso vale para tensão alternada também. E eu espero que essa aula tenha ajudado os senhores a entender o que é uma corrente alternada e a diferença entre a corrente contínua. Por hoje é isso. Obrigado.